Você está assistindo ao Assunto de Estado ao vivo pela TV Senado, também retransmitido pela Rádio Senado. Conosco aqui no estúdio os 3 senadores da bancada do Ceará, que se colocaram gentilmente à nossa disposição aqui para debater o desenvolvimento do Estado. Neste último bloco, nós vamos concentrar as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, mas vamos retomar também a questão da segurança, né, no Estado do Ceará como um todo. E temos algumas perguntas que eu gostaria de abrir com essas perguntas dos nossos telespectadores. A internauta Aline pergunta o que pensam os senhores senadores sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2009, que só destinou 6 vagas para o estado do Ceará. Eu vou agrupar algumas perguntas, lembrando que a gente tem a Polícia Civil em greve lá no estado, né? O Roberto, não, essa aqui não é sobre segurança. E tinha um outro telespectador que nos questionava exatamente sobre essa questão do salário dos policiais civis e do... É que os problemas no Ceará não são muito diferentes dos problemas no resto do Brasil, não é? Então, nós temos um problema de baixa qualificação nessa área policial, nós temos um problema de contingente insuficiente, nós temos o problema dos baixos salários, nós temos o problema de má distribuição geográfica dessas contingentes no âmbito do Estado em si, no interior do Estado, né? E nesse momento, como a Antônia Márcia lembrou, existem 2 categorias importantes em greve no Ceará, que são os policiais civis e os peritos criminais. Nós já votamos. Eu aqui pergunto no ao senhor, Senado. e a PEC 300, que cria o piso salarial nacional para os policiais Nós e já bombeiros? votamos aqui no Está no Senado. Senado, está na Câmara. Nós votamos aqui no Senado. Sim, mas a matéria está na Câmara. Se ela voltar ao Senado, nós vamos examinar como tratá-la. Mas os Porque senhores, como integrantes da base aliada, vão dar força para que essa PEC... Nós já votamos na base aliada. Já foi, inclusive, nós votamos aprovada aqui. Eu queria, Hollenberg, esse é um dilema nacional, é bombeiro, todo canto. Esse é um problema grave que nós temos que encontrar a solução. Não tem solução fácil, não. E uma solução nacional. Claro, solução nacional é um problema grave. Nós já votamos aqui, mas sabemos da gravidade. Tem que ter o recurso, tem que ter o dinheiro. Não adianta só dizer que vai votar. Tem que votar e botar o dinheiro, porque senão você vota e não bota o dinheiro, também não vai ter do mesmo jeito. Mas eu queria, assim, rapidamente, porque o Ceará teve a infraestrutura e terminou que eu não pude dar uma opinião sobre esse assunto rápida. Nós voltamos à infraestrutura já, senador. Mas eu queria pegar logo, né? Já tratei aqui da segurança, é a minha opinião. Acho que se voltar aqui nós vamos tratar. Já votamos, está na Câmara. Se voltar para o Senado, vamos tratar com tranquilidade. O Ceará, na situação de hoje, nós estamos fazendo aeroportos estaduais, tá certo? Em vários locais, para mostrar o que é o impacto da infraestrutura. 9, né? Você tem... 9? 9 praticamente novos, porque alguns você está reformando, mas está de Brasília ampliando para cidades do interior, né? Está ampliando, dando uma qualidade extraordinária. Nós estamos duplicando rodovias estaduais, uma quantidade também razoável. Estamos duplicando federais, que embora com essa situação grave das federais, porque nossa é de qualidade, gestão, era tudo junto, tá certo? Mas estamos duplicando. Só a área do porto, nós precisamos de um plano diretor só para a área portuária do PECEM. Em Fortaleza, nós estamos duplicando o terminal de passageiro do aeroporto Pinto Martins. Estamos criando um novo terminal, porque está dentro do programa da Copa, mas ele vai ficar para sempre, tá certo? Fazendo um terminal de passageiros, que é um investimento extraordinário, fabuloso para Fortaleza, que tem uma porta de entrada gigantesca, mas vem muito pelo aeroporto. Vamos vir também pelo mar, tá certo? É mais de 200 milhões de investimentos só para você fazer um grande terminal aeroportuário em Fortaleza. Você tem a integração de bacias, que você estava lá atrás. Você tem o incremento, que também é infraestrutura, é o incremento da produção agrícola. Você tem 2 Embrapas no estado do Ceará, uma de fruticultura tropical e você tem uma de caprinos e ovinos, que pode dar uma alavancagem extraordinária na nossa produção. Então você está vivendo, nós estamos vivendo um momento bom. O problema é não deixar concentrar na mão de poucos. Distribui esse negócio, tá certo? Acho que aqui que é a questão chave, sem falar aqui no cinturão digital, que o Eunício já falou, que é uma coisa extraordinária que está sendo feita no Ceará, que vem juntando peças. Pois é, o Roberto Wagner, senador Eunício, que é de Barbalha, pergunta exatamente para o senhor, como ex-ministro das Comunicações, se o senhor acha realmente importante, qual a importância que o senhor acha desse Plano Nacional de Banda Larga na internet e do cinturão? Bom, eu tive a oportunidade de, dada pelo povo do Ceará, por Deus, pelo meu partido e pelo presidente Lula, de ser o ministro das Comunicações. Eu tive, na minha carreira política, 2 momentos extremamente importantes. Um foi quando eu fiz
a lei que, né, batizaram no linguajar popular de Lei Eunice Oliveira, que beneficiou 340 mil agricultores pobres do Nordeste brasileiro, 180 mil famílias do estado do Ceará. O segundo momento mais importante que eu compreendo da minha vida pública e política foi quando, no Ministério das Comunicações, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente Lula para ir para Davos, para discutir inclusão digital, quando ninguém falava aqui ainda em inclusão digital. E dali nós voltamos e criamos o maior programa de inclusão digital da América Latina. E hoje, ver que aquela sementezinha que nós plantamos, né, aquela semente que o presidente Lula me incentivava a fazer no chamado computador conectado, a gente hoje vê o país lançando, né, na sequência do presidente Lula, pela presidente Dilma, o Plano Nacional de Banda Larga. Né? Para você ter uma ideia, o estado do Ceará tem hoje praticamente nada de inclusão digital através de banda larga. Não chega a 13% da população do estado do Ceará com inclusão digital. Com esse cinturão que o governador Cid Gomes concluiu agora, né, são 3 mil quilômetros de rede de fibra óptica interligando todo o estado do Ceará, nós vamos ter a oportunidade de, só no estado do Ceará, com recursos do estado, implantado no estado, cerca de 84% da sua população tendo direito a acesso à inclusão digital. Você imagina quando o Plano Nacional de Banda Larga que está sendo lançado der a oportunidade a preço de competição, de custo, e o PL 116 que nós vamos aprovar ainda espera essa semana. Eu vou aproveitar aqui, antes da gente entrar nas considerações finais, já que o programa chega um pouco perto do fim, o Ricardo Mariz, de Fortaleza, senador Pimentel, ele pergunta se não seria necessário, para a gente pegar um outro tema também, né, dentro do um planejamento de políticas de turismo para o Ceará, que ele consideraria mais público participativo. Aqui tem um problema delicado no Ceará, né, que é a questão do turismo sexual. Eu queria que os senhores falassem Pimentel, um pouquinho. Respondendo a pergunta da Antônia Márcia com esse adendo. O estado do Ceará teve, nesse 2010, a maior atração de turistas, superando inclusive o estado da Bahia. São coisas que muitas vezes a grande imprensa não divulga, mas quando você abre os números... Turismo receptivo. Receptivo. Não é mais o sexual. Ou seja, o problema do turismo sexual foi superado? Ele está igual nos outros estados. Não é um problema do Ceará, nem da Bahia, nem de São Paulo. Fica parecendo, às vezes, o pessoal quer carnaval. É evidente que a gente vê algumas empresas, como a Havaiana, fazendo uma propaganda de um casal que queria ir para a lua de mel, um casal francês, que deveria vir para o Brasil. Aí, quando abre a revista, depois fecha e diz que vai para Veneza. Eu sei que uma empresa privada fazer uma propaganda daquela é muito danoso para a imagem do Brasil. Isso está passando na grande rede, lamentavelmente. A Havaiana, que tem excelentes programas, nesta está sendo muito infeliz, porque vende uma imagem que não é verdadeira. Contra o país. E a gente precisa discutir essas coisas. Mas Fortaleza teve, em 2010, a maior atração de turistas e turistas domésticos, ou seja, do território nacional, principalmente. Ali, nós temos o Réveillon, que é o segundo melhor Réveillon do Brasil e não tem uma violência, nada de violência, zero violência, feito pela Prefeitura de Fortaleza, onde mais de 1 milhão de pessoas vão para esse evento do dia 31 para o dia 1º do ano seguinte. Senador Inácio Arruda, essa propaganda contra o Brasil continuar, eu proponho trocar a Havaiana pela chinela do Expedito Celeiro, lá de Nova Olinda, no Ceará. Antes da gente, então, passar para as considerações finais, vamos ver um pouquinho um vídeo das gravações que nós fizemos em Fortaleza e arredores, que são as expectativas dos cearenses com relação ao trabalho dos senhores senadores. Eu queria perguntar se eles vão trabalhar por Fortaleza. O que é que eles estão fazendo lá por nós? Isso é que eu queria saber. As bancadas têm que se unir pelo Ceará, todos pedirem a mesma coisa, não diversificarem os projetos. A minha pergunta é saber qual é o papel do Senado, especificamente a nossa bancada, como ela pode encaminhar soluções, investimentos, ações para garantir a qualidade de vida urbana nos grandes centros, sobretudo na capital cearense, certamente, e em outras grandes cidades do Ceará. Senador Inácio Arruda.
Tratando, já, não sei se já é despedida. Já é as considerações finais. Quer dizer, eu estou achando que o programa foi muito curto. Uma hora e meia, Mas senador. eu quero mandar o porque foi abraço. bom. Eu quero mandar o abraço meu e tenho certeza que todos os cearenses, os nossos colegas senadores, a família desse grande brasileiro, Itamar Franco, que faleceu, nos deixa aqui no Senado. Foi uma figura histórica da resistência democrática à ditadura militar, senador eleito em 74 pelo estado de Minas Gerais, quando a gente fazia campanha lá também no Ceará, ainda de calção naquela época, no meio da rua, sem saber nem quem era o candidato, que o povo me perguntava, e quem é esse teu candidato? Eu não sei, que era o Mauro Benevides na época. Se eu não sei, eu nunca vi, mas é contra a ditadura, então é o nosso candidato. E assim era o Itamar, lá na sua terra. Eu acho que ele cumpriu um importante papel e queríamos cumprimentar a sua família nessa data em que ele nos deixou. Eu quero também cumprimentar os nossos telespectadores do Ceará, do Brasil inteiro, mas do Ceará especialmente. Dizer que essa questão urbana, talvez devêssemos fazer um programa de assunto de Estado só tratando da questão urbana no Brasil, que é uma das mais graves, 85% da população morando nas cidades, e o Estatuto da Cidade, que eu tive a felicidade de ser relator, de fazer um substitutivo com a ajuda da Câmara e do Senado na época, tá certo? Completa 10 anos agora, dia 10 de julho. É um grande instrumento de política urbanística que nós temos que nos juntar para fazer com que ele seja posto efetivamente em prática. Em questões urbanas no Brasil, talvez nós temos a política mais avançada da América do Sul. Acho que deveríamos tocar essa questão. E dizer que também um projeto que eu gostaria de ver aprovado no Brasil, e na hora que o Brasil cresce, na hora que o Brasil se desenvolve, porque na hora que o Brasil está em crise, projetos dessa ordem dificilmente conseguem ter aprovação, que é uma bandeira da Constituinte de 88, dos trabalhadores brasileiros, que era ter a jornada de trabalho em 40 horas. Essa proposta nós fizemos na Câmara ainda, eu juntamente com o senador Paulo Paim, está pronta para ser votada na Câmara, tem grande impacto na vida dos trabalhadores e era muito importante que a gente pudesse aprová-la, quem sabe ainda antes de a gente chegar no ano de 2012. Seria uma grande vitória de todos nós. Obrigada, e ao final, senador dizer que a nossa bancada tem agido muito unida, tanto de senadores como de deputados. Nós temos agido numa boa sintonia em defesa do Ceará. Obrigada, senador Inácio Arruda. Como nós estamos sendo transmitidos, o debate é transmitido também pela Rádio Senado, então, senador Eunício Oliveira, para suas considerações finais. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a audiência dos nossos telespectadores do Ceará e do Brasil inteiro, principalmente o Ceará, que chegaram aqui a dizer que congestionou hoje o Alô Senado, aos nossos ouvintes da Rádio Câmara, agradecer também Rádio Senado. Da Rádio Senado, ainda é o pensamento de Tá Câmara. chegando agora, né, Se o pessoal da Rádio Câmara quiser transmitir... Da Câmara também não tem problema. E dizer que nós estamos vivendo num estado que, graças a Deus, tem uma perspectiva de futuro muito consolidada do ponto de vista do que está sendo feito. A questão das obras estruturantes, como refinaria de petróleo, refinaria Prêmio, a questão da siderúrgica, que é um empreendimento importante, nosso centro de eventos, que tem capacidade para simultaneamente receber 30 mil pessoas, o nosso estádio, na questão da Copa do Mundo, e a capital que vai receber maior número de intervenções para a questão da Copa vai ser de mobilidade urbana, vai ser Fortaleza. Nós, a partir de agora, vai começar já o treinamento do nosso metrô, que são 24, quase 25 quilômetros de metrô, saindo de Pacatuba até Fortaleza, passando na região metropolitana, com 20 estações desse mesmo metrô, um outro VLT que vai sair de Parangaba até o Mucuripe. Então, todo esse conjunto de obras. Mas ninguém falou aqui também no nosso aquário. Nós estamos fazendo um aquário que as pessoas saem daqui para ir a Portugal para ver o famoso aquário que nós temos lá em Portugal. Nós estamos fazendo um investimento de quase 300 milhões para atrair para o estado do Ceará o turismo familiar. O turismo
receptivo, né? E não o turismo sexual, como quiseram, como disse aqui o senador Inácio Arruda, carimbar na testa dos cearenses. Então, nós temos uma perspectiva de infraestrutura muito boa no estado do Ceará, nós temos uma perspectiva de crescimento econômico, quando esses equipamentos estiverem todos funcionando, e não vai demorar tanto, nós vamos ter uma estrutura de saúde muito melhor no nosso estado do Ceará, uma questão de educação muito melhor. E, por fim, dizer que aqui no Senado nós representamos o Estado e temos esse compromisso de fazer sempre unidos, defendendo os interesses, todas as questões, defendendo sempre o interesse do nosso povo e a melhoria da qualidade de vida. Obrigada, senador Eunício Oliveira. Senador José Pimentel, suas considerações finais. Eu quero começar dizendo que o programa passou muito rápido. Quero agradecer a todos aqueles que acompanharam esse programa e registrar de que tudo isso que nós estamos fazendo no Ceará e no Brasil só faz sentido se nós formos capazes de melhorar a renda das nossas famílias e o empreendedorismo. Eu lembro muito bem que quando começamos a construir o Simples Nacional, lá em 2006, após a reeleição do presidente Lula, nós tínhamos muitas dúvidas. Hoje, essa é uma política extremamente consolidada, em que eu tive a oportunidade de ser presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e da Pequena Empresa. Chegamos agora, em junho, a 5.200.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil, vinculadas a esse sistema. Para que tenha uma ideia, lá em 2007, nós tínhamos apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas do Brasil. Esses 35.700.000 pessoas que ascenderam na pirâmide social de 2006 para cá, todos eles, de uma forma direta ou indireta, estão vinculados às micro e pequenas empresas. Quando o presidente Lula me nomeou ministro da Previdência Social, me determinou que eu deveria desenvolver um programa para o empreendedorismo, o empreendedor individual. Isso iniciou em fevereiro de 2010. Já chegamos a 1.250.000 empreendedores individuais formalizados em menos de 1 ano e meio. No estado do Ceará, nós temos algo em torno de 170.000 micro e pequenas empresas neste setor e mais de 35.000 empreendedores individuais já formalizados. E agora estamos atualizando a lei geral, ampliando o teto para 3.600.000. E quando você vai para o mundo do emprego, dos 2,5 milhões de empregos gerados em 2010 com carteira assinada, 52% desses empregos estão nas empresas com até 4 funcionários. E 80% deles estão nas empresas com até 99 empregados, que são exatamente as micro e pequenas. Portanto, é isso o que o povo brasileiro deseja, é esse crescimento da renda, essa melhoria da qualidade de vida, com tudo aquilo que nós aqui discutimos. E, para finalizar, eu quero dizer que tudo isso só foi possível ser feito porque o Congresso Nacional acolheu as propostas encaminhadas pelo Executivo e a nossa bancada, os 3 senadores, os 22 deputados federais, com o nosso governador, tem muita sintonia em torno dessas ideias. E é por isso que o Ceará está crescendo com muita rapidez, a mais do que o Nordeste e o próprio Brasil. Muito obrigada, senador José Pimentel. As questões são muitas, vindas pela internet, vindas pelo Alô Senado, vindas pelo Twitter também. Independente de terem ou não sido apresentadas aqui, elas vão ser encaminhadas aos 3 senadores, todas elas, mesmo as que foram enviadas para um senador especificamente, elas vão ser encaminhadas ao gabinete, às assessorias de todos os senadores. Nosso agradecimento em nome da TV Senado, a disponibilidade dos senadores aqui presentes, a você, cidadão, que está em casa e nos acompanhou durante essa 1h30. Obrigada, Armando, pelas suas observações sempre muito pertinentes. Nosso muito obrigada também à equipe da Rádio Senado, que transmitiu o programa junto com a TV Senado. Nós, da produção do Assunto de Estado, esperamos que esse debate tenha sido proveitoso para que os brasileiros conheçam um pouco mais da realidade do país e das propostas de melhorias existentes, surgidas aqui, vindas aqui do estado de Ceará. O Assunto de Estado volta em agosto, quando receberemos os senadores do Acre. Até lá e uma boa noite.